Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu relato de parto. Tudo começou na segunda-feira de carnaval, dia 16 de fevereiro. Eu estava num congresso da igreja e eu passei o dia inteiro sentada. Quando deu mais ou menos 8 da noite, eu não aguentava mais de dor. Comecei a sentir uma dor que passava das costas pra barriga, tipo na lombar, sabe? E aí decidi vir embora pra casa, não fiquei até terminar. E falei pro meu marido que se no dia seguinte continuasse assim, a gente iria na maternidade pra ver o que era. Por quê? Eu tava com medo de ser trabalho de parto, enfim, mas eu também sabia que podia ser infecção urinária, porque eu tive diversos quadros de infecção urinária durante a minha gravidez inteira. E normalmente eu não sinto dor ou arder pra urinar. Quando eu venho sentir coisa de infecção urinária, já é dor da lombar pra barriga também. Por quê? Porque já atingiu ali minha bexiga, meu rim, entendeu? Eu já tive vários problemas relacionados a isso. Então eu falei o quê? Se de manhã ainda tiver assim, a gente vai na maternidade. Porém, durante a madrugada ainda, a dor piorou muito, 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 muito. E aí a minha mãe falou assim, já que você tá sentindo muita dor, e eu ainda estava de 29 semanas, aí a minha mãe falou, vai pro Santa Catarina direto, porque aí, se for alguma coisa mais séria, eles resolvem por lá. E assim eu fiz. Cheguei lá no Santa Catarina e eu tava tendo contração de mais ou menos 5 em 5 minutos, 7 em 7 minutos. E aí a doutora que me examinou, ela falou, realmente você tá tendo contração, mas o seu bebê é muito prematuro. Então, assim, não tem o que fazer, basicamente. Enquanto a sua dilatação não aumentar, esse bebê não nasce. Eu falei, ok. E aí eu fiz exame e deu uma infecção urinária bem séria. E foi essa infecção urinária que começou a causar as contrações. Porque ela subiu e irritou o meu útero e acabou causando contrações que não eram apenas de treinamento. Então isso foi na terça-feira, né? E aí trocou o plantão e o médico que pegou o plantão me perguntou se eu preferia ficar internada lá ou se eu preferia ficar indo todos os dias tomar o antibiótico durante 8 dias. E aí eu optei por ficar indo todos os dias, porque nesse dia em específico tinha muita grávida e quem estava sendo internada estava ficando em corredor. Então, assim, eu optei por ficar indo todos os dias. Só que a cada dia que passava, as dores aumentavam, sabe? E aí foi ficando mais complicado a cada dia. Quando foi na sexta-feira da mesma semana, eu tava sentindo muita, muita, muita contração. E o meu colo do útero, ele tava extremamente fino, sabe? Ele tava amolecendo a cada dia com o passar das contrações. E aí, a médica que me atendeu na sexta foi a mesma que deu início ao meu atendimento na terça. E aí ela optou por já aplicar em mim o corticoide de amadurecimento do pulmão de Safira. Porque ela me disse, você não vai ter esse bebê a partir de 37 semanas. Com certeza o seu parto vai ser prematuro. A gente só tem que ver que dia e com quantas semanas. E aí eu fiquei bem ativa porque, tipo assim, eu tava na sexta-feira dessa semana eu completei as 30 semanas. Então, assim, faltavam 10 semanas pra minha filha nascer, né? Então eu fiquei muito preocupada. Eu tomei uma dose do corticoide na sexta e a outra dose no sábado. A última dose do antibiótico foi na terça-feira seguinte. E aí, quando acabou o antibiótico, foi na terça-feira, dia 24 de fevereiro. E aí, tudo bem, tava tudo certo. Porém, nesse mesmo dia, eu percebi que eu tava perdendo um pouco de líquido. E aí, o médico que mandou eu fazer uma ultra. E, de fato, eu estava com o meu líquido amniótico um pouco baixo. Mas nada demais. E aí, eu tomei 8 bolsas de soro lá no hospital, na maternidade, né? E tomei a última dose do antibiótico e me pediram pra voltar na quarta-feira pra repetir esse ultrassom.
Eu voltei na quarta-feira e a doutora disse pra mim que não precisaria pedir, né? Porque já tinha feito e como eu tinha tomado soro e não tinha mais sinal de que eu estava perdendo líquido no exame especular, então tava tudo certo. Outro ponto, mais ou menos no sábado, eu acho, antes de terminar as doses do antibiótico, a médica me passou o Trogestan, que é uma medicação que você tanto pode tomar via oral e você pode colocar via vaginal. E aí ela passou pra eu tomar um comprimido de manhã e colocar um comprimido via vaginal à noite. E ele ajuda a parar as contrações, sabe? E aí nisso ele endurece novamente o colo do útero. Então eu comecei a tomar e aplicar já no mesmo dia. Acredito que tenha sido no sábado mesmo, ou no domingo. Foi no domingo, lembrei. E aí, quando foi na quinta-feira, 26 de fevereiro, eu estava lá na casa da minha mãe, com meu marido, os meus irmãos, com a minha mãe, e tava tudo certo. Até que eu decidi tomar um banho porque eu tava sentindo dor. Eu tava tendo umas contrações e tava sentindo bastante dor na minha lombar. E aí eu decidi tomar um banho pra ver se aliviava. Peguei uma cadeira, coloquei dentro do banheiro. Senti uma contração super forte, sentei na cadeira antes de começar o banho, né? Então tava tudo que saía água no banheiro estava fechado, torneira e chuveiro. Quando a dor passou, né, quando a contração aliviou, que eu levantei da cadeira pra pegar o meu shampoo e meu condicionador e ligar o chuveiro, eu senti uma água escorrer pelas minhas pernas. Mas era muita água, sabe? E eu ouvi um barulho. E aí começou a escorrer água. Eu peguei o shampoo, o condicionador, liguei o chuveiro e sentei de novo. Nisso que eu sentei de novo, eu fiquei me perguntando, né? Meu Deus, será que foi minha bolsa que rompeu? Será que eu fiz xixi na roupa? Porque grávidas, né? Fim de gravidez sempre acontece alguns acidentes. E aí eu parei, fiquei assim, né? Tomando banho, lavando meu cabelo e tal. E o desespero de não saber. E aí, quando eu levantei de novo eu senti escorrer pelas minhas pernas. E aí eu falei, acho que isso não é xixi. Mas tudo certo. Tomei meu banho tranquila, né? Terminei de lavar meu cabelo, enfim, troquei de roupa. Entrei no quarto, minha mãe tava conversando com meu marido e tal, tudo tranquilo. Mandei uma mensagem pra ele pelo WhatsApp. Acho que a minha bolsa rompeu, mas não se desespere. Ele na mesma hora olhou pra mim com os olhos deste tamanho e ficou assim, e eu, tranquila. Fui lá no quarto da minha mãe, peguei um absorvente e coloquei, porque eu queria ver, né? E deitei. E aí eu queria testar se quando eu levantasse iria continuar escorrendo líquido das minhas pernas. E de feito, quando eu levantei, uma cachoeira, inundou o absorvente na mesma hora. E aí minha mãe já tava no outro quarto, eu entrei no quarto dela de novo e falei assim, então, acho que a minha bolsa rompeu. Ela olhou pra mim e falou, e você tá nessa tranquilidade? E falei assim, aqui não tem muito o que fazer. Eu tava tendo contração, mas não era aquela contração de tipo assim, meu Deus, essa criança vai nascer, eu tô sentindo a cabeça dela aqui. Não, eram contrações bem fortes, mas era algo assim, que dava pra... E tava bem espaçada, sabe? 4 em 4 minutos, 7 em 7 minutos, 10 em 10 minutos, às vezes 20 em 20. Então assim, não tinha ritmo pra ser trabalho de parto ativo. E isso foi de noite já, assim, umas 6 horas. E aí eu fui no banheiro e mostrei pra eles, né, que realmente tava escorrendo. E não era xixi, era um líquido transparentíssimo. Eu peguei o short que eu tava e cheirei. E tinha muito cheiro de água sanitária. E eu falei, realmente, é isso. E aí a minha mãe correu, menina, pra engomar as roupas Safira. Eu corri pra pegar as coisas dela. Ainda tava faltando muita coisa, sabe? Aí a gente ligou pro meu pai pra ele trazer da farmácia que ele trabalha, sabonete pra ela, absorvente de seio, absorvente pós-parto, um monte de coisa. Pomada, enfim. E aí minha mãe falou assim, acho que você tem que ir pra maternidade agora. Eu falei, acho que não. Isso, eu estava de 31 semanas, 6 dias. E aí, basicamente, eu falei assim, não vou pra maternidade agora, porque eu não tô com trabalho de parto ativo. Se eu chegar na maternidade, eles vão me mandar voltar. Só que eu fui um pouco lesa nesse sentido, por quê? Porque eu esqueci da idade gestacional que eu estava. E aí, eu fiquei a madrugada inteira acordada esse dia, sentindo muita dor. Era umas contrações bem fortes, mas como eu disse, elas não eram ritmadas, sabe? Então, o meu medo era realmente chegar na maternidade e mandarem eu voltar pra casa. Então, na sexta-feira de manhã, logo cedo, 5 da manhã a gente foi. Chegando na maternidade, a obstetra me deu uma bronca. Ela disse, você tem que terminar na mesma hora, porque
você não está numa idade gestacional a termo. Seu bebê é muito prematuro. Eu falei, realmente. Mas eu fiquei com medo, eu expliquei pra ela. Eu achei que eu ia chegar aqui e ia me mandar voltar. Ela falou, não, jamais. E aí fez um exame especular. De fato, foi comprovado que a minha bolsa tinha rompido. E estava, né, perdendo líquido ali o tempo inteiro. Aí ela me internou pra tomar mais antibiótico. E aí ela me falou assim, como você tá com 32 semanas hoje, você vai precisar ser internada pra tomar antibiótico pra ver se o seu parto evolui ou se a gente consegue segurar o seu bebê. E aí fica uma coisa que eu não sabia, que se o bebê for menor de 34 semanas e a bolsa romper, eles fazem de tudo pra segurar o bebê até as 34 semanas. Então, eles me entupiam de soro e de antibiótico pra eu não ficar zerada de líquido e pra ela continuar imersa ali, né? E aí, fui internada na sexta, dia 27. 9 dias internada. Durante esses 9 dias, eu tive pré-eclâmpsia. Então, a minha pressão começou a subir e eu comecei a ter sintomas físicos e visuais. Eu tinha muita dor de estômago, mas era uma dor que não era gastrite, assim, não era fome. Era uma dor muito, muito forte. E eu sentia muita dor de cabeça. Teve um dia que de madrugada eu fui no posto de enfermagem e eu disse, se ninguém aplicar um remédio pra dor em mim, agora eu vou arrancar a minha cabeça, porque tava insuportável. E eu também via muita estrela. Então eu levantava e via estrela, eu sentava e via estrela, deitada eu via estrela. E isso são sintomas clássicos de pré-eclâmpsia. E aí eu precisei colocar uma sonda, ficar 24 horas no sulfato, então eu não podia levantar, eu não podia praticamente me mexer, sabe? Durante 24 horas, e foi terrível. Uma das piores coisas da minha vida, assim, das piores experiências que eu já passei. E aí, ok, quando foi no domingo seguinte, agora sim, a médica que me avaliou pediu pra fazer um exame em mim e ela falou que eu não tava mais perdendo líquido e por isso eu podia ter alta. E aí eu fiquei meio assim, todo mundo ficou meio assim, né, porque ninguém tava ali de brincadeira, eu não ia mentir que a minha bolsa rompeu, sabe, colocando a minha filha em risco. Então, mas ok, ela me deu alta, eu vim pra casa no domingo. Quando foi na terça-feira, dia 10, eu tive consulta do pré-natal de manhã no posto. Cheguei lá, a médica me examinou, né, tudo mais, ouviu o coração de Safira. E ela prestou atenção que eu tava tendo muita contração. E eram contrações, assim, da barriga ficar deformada, toda dura, sabe? E aí, ela falou assim, eu tinha falado pra ela que eu tava pensando em voltar na maternidade naquela terça, porque o médico que me internou estaria lá de plantão e o meu parto estava marcado pra ser induzido na sexta-feira, dia 13 de março. E aí, ela falou, eu acho que você tem que ir mesmo, porque você tá tendo muita contração e alguém tem que ver como é que tá seu líquido e tudo mais. Cheguei lá na terça-feira à noite, por volta das 7 da noite. O médico estava lá, ele me examinou, ele viu que eu tava realmente perdendo líquido. E aí ele falou assim, olha, você tá com meio centímetro de dilatação. Só que, gente, eu tava sentindo muita dor. Assim, e as contrações, elas estavam vindo a cada 3, 4 minutos, sabe? Eram muito fortes. Eu passei a noite da terça e metade da quarta em observação. Eu fiz um cardiotoco, e aí o doutor que fez esse meu cardiotoco falou assim, mas você não tá tendo contração de trabalho de parto? E eu falei assim pra ele, meu Deus, se essas não são de trabalho de parto, eu não quero nem imaginar, porque eram muito, muito, muito fortes mesmo. E aí, por volta das 3 horas da tarde, da quarta-feira, dia 11, o doutor Rodrigo, que foi o mesmo médico que me perguntou se eu queria ser internada ou se eu queria continuar indo todos os dias pra tomar um antibiótico, falou pra mim que eu ia ser internada novamente. E eu falei pra ele, o meu parto ele tava marcado pra ser induzido na sexta. E ele fez uma conta toda maluca lá, e ele falou assim, não, a gente vai começar a induzir hoje. Porque na conta que ele fez, eu estava completando 34 semanas na quarta. Porém, está errado isso, porque eu completei 34 semanas na sexta. E aí, por volta de 4h30 da tarde, a gente já começou a indução do parto com os comprimidos. Colocou o primeiro comprimido, 4h30 da tarde. E eu tava com meio centímetro. Quando foi mais ou menos umas 11 da noite, me chamaram pra colocar a segunda dose de comprimidos. Eu fui, e aí eu já tava com 2 centímetros. Então eu pensei o quê? Que ia ser super rápido. Porque tava um mês falando pra mim que o meu colo do útero tava super fino, né? Então eu pensei o quê? Não, vai ser super rápido. E aí,
quando foi na próxima aplicação do comprimido, eu já tava com 4 centímetros. Isso de madrugada, mais ou menos umas 2, 3 da manhã. E aí, tava com 4 centímetros já, né? Eu pensei assim, não, vai ser rápido. De meio-dia eu vou estar parindo. Não. Colocou a terceira dose e eu com 4 centímetros. Foi colocando doses e eu com 4 centímetros. Só sei que no fim a gente chegou a 7 aplicações de comprimido. Então foram 14 comprimidos de indução. E nada, eu não passei de 4 centímetros. Quando foi na sexta-feira, mais ou menos umas 2 da tarde, na real, a médica que colocou o último comprimido em mim, ela falou assim, a partir de meia-noite você já não come mais. Porque se você comer, a gente não vai poder fazer uma cesárea em você. Porque se você não evoluir, a gente vai ter que partir pra cirurgia. Eu falei, ok, mas eu ia no banheiro e eu rebolava, e eu mexia o quadril e eu caminhava, porque eu tava sentindo dor, mas não tava sendo suficiente pra dilatar mais, sabe? E aí, quando veio meu café da manhã na sexta, eu falei assim, não vou tomar. E aí, chamei o doutor, falei assim, doutor, e aí, eu tomo, não tomo? Ele falou assim, você vai tomar porque faltaram 2 médicos hoje. Então, mesmo que você vá pra cesárea hoje, não vai ser agora. Eu falei, tá bom. Tomei o café e ele falou, você não almoça. E aí veio o almoço e aí eu perguntei, e aí, eu almoço? Ele disse, você vai almoçar, porque a gente não vai ter como fazer sua cirurgia agora. Eu falei, ok. Mais ou menos 2 da tarde, foram fazer um novo toque e eu ainda estava com 4 centímetros. E aí a doutora falou assim, você quer tentar o soro de ocitocina? Eu falei, quero. Aplicaram um soro de ocitocina em mim. E aí falaram assim, tem que ser lentinho, porque são muito rápido, as dores vão ser insuportáveis. Fui lá, né, aumentei um pouquinho a velocidade do soro e em mais ou menos uns 15 minutos eu tava sentindo muita dor mesmo. As contrações eram super fortes. Porém, passou assim uns 25 minutos e a dor sumiu. Não é que a contração continuou fraca, não, sumiu. Depois de umas 3 da tarde eu já não tava mais sentindo nenhuma contração. E aí quando o soro de ocitocina terminou, voltaram algumas contrações bem fortes. E aí eu pensei, não, agora eu devo estar com uns 7 centímetros. A doutora foi fazer um toque em mim por volta de 6 da noite, tá? Eu ainda estava com 4 centímetros. E eu fiquei muito frustrada, porque eu já estava em trabalho de parto há muitas horas. E eu não passava de 4 centímetros. E aí ela falou assim, olha, não tem mais o que fazer, você vai ter que ir pra cesárea e você vai agora. E aí me mandou tomar um banho para a sonda. E fui pra sala de cirurgia. De 8h45 da noite a minha filha nasceu. E, gente, todo o processo foi muito complicado. A anestesista errou, a primeira aplicação da anestesia ela não pegou. E aí teve que reaplicar. Então... E aí, quando tiraram Safira, ela não chorou. E quando levantaram ela pra me mostrar, ela tava completamente roxa. Ela tava dessa cor aqui. E ela não respirava. Porque ela passou muito tempo na minha barriga, praticamente sem líquido. Então, ela nasceu totalmente sem respirar. Tiveram que ressuscitar ela durante alguns minutos. E não deu certo, ela não chorava, ela só, ela miava, sabe? Era muito, muito estranho. Eu não pude ver ela direito. Ela teve que ir direto pra UTI. E eu só consegui ver ela no dia seguinte, sabe? Praticamente de tarde, porque eu tive que ficar 12 horas sem me mexer por causa da cirurgia, né? Eu não podia levantar nem nada, então eu só pude ver ela no dia seguinte. Depois, quando eu cheguei lá na UTI, que eu olhei pra ela, eu fiquei incrédula. E muito triste, sabe? Eu tive um baby blues terrível. E por pouco, isso não virou uma depressão pós-parto. Porque eu entrava na UTI e tinha dias que Safira tava bem, ela tava reagindo, tava se alimentando. E na próxima vez que eu ia lá, ela tava sem comer, porque tava colocando coisas pretas pra fora. E tinha perdido praticamente 1 quilo. E, sabe? Então, eu passei por dias terríveis. Ela passou 22 dias na UTI. E eu me culpava muito, mesmo sabendo que eu não tive culpa dela ter nascido prematura. Não foi algo que eu fiz, não foi irresponsabilidade, assim. Foram situações que foram acontecendo e, sabe? E, então, eu me culpava muito e eu chorava muito. E
Foi terrível, mas eu só vim poder amamentar minha filha. Ela já tem mais de 15 dias de vida. E a sensação foi muito boa quando eu pude amamentar ela. Quando a médica falou assim pra mim, eu vou transferir ela do alto risco pro médio risco. Foi uma sensação incrível. E hoje ela tá em casa, ela tá bem, espertíssima, ela já tá com mais de um mês, né? Eu demorei pra gravar esse vídeo. Eu cheguei em casa com 23 dias que ela nasceu. E eu também passei por várias coisas pós-parto. Eu fiquei com alguns pontos abertos da minha cirurgia. Eu tive uma pequena inflamação na minha cirurgia. Eu tive uma hemorragia pós-parto depois de mais de 15 dias do parto. E eu tive que tomar 3 dias de uma medicação pra parar essa hemorragia. Então, assim, foi tudo muito complicado, sabe? Eu tava assimilando tudo pra poder gravar esse vídeo. Mas é isso. Esse foi o meu relato de parto.